Bom, meu povo, não se fala de outra coisa desde anteontem, se eu não me engano, do que não esse submarino aí com os multimilionários que foram dar uma conferida nos destroços do Titanic, entraram nessa embarcação e acabou que, né, perdemos o sinal até agora sem muitas notícias. Ontem na madrugada a gente viu que parece que teve algum sinal de vida e tal, não entenderam muito bem ainda se são eles, mas o Muca, que é o nosso convidado das entradas, que pra você que é twitteiro, você já sabe de quem eu tô falando, você que não conhece ainda, vou apresentar ele daqui a pouco. Ele fez um vídeo ontem sobre isso, então eu queria dar uma mostrada pra vocês nesse vídeo do Muca fazendo um panorama aí desse rolê do Titanic. Você pagaria mais de R$1 milhão para entrar numa cápsula trancafiada e mergulhar 3.000 metros de profundidade, quase 4, para ver os destroços do Titanic? Eu confesso que eu não consigo pensar em outra coisa. Tive que vir aqui para falar sobre esse assunto. A história dos 4 multimilionários que toparam entrar nessa furada não sai da minha cabeça. Aliás, é a pauta mais forte dessa terça-feira no mundo todo. Os 4 ricaços e o tripulante desse submarino Tabajara estão perdidos no fundo do Oceano Atlântico sem nenhum contato com a superfície. Eu fico me perguntando muitas coisas. Primeiro, se eles não tinham nada melhor para investir esse dinheiro, né? Poderiam, por exemplo, doar. Tanta gente precisando, né? Tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade, tanta gente no perrengue, e eles foram se meter num perrengue desses, um BOzão desses, ainda gastando cada um mais de R$1 milhão. Então, Muca está em sua residência, Rio de Janeiro, fazendo inveja pra gente porque ele tem praia a hora que ele quiser, enquanto temos aqui bares e restaurante. Olha o cenário do cara. Que isso, hein? O cara iluminado, platinado. Fala, Muca. Não te ouço. Peraí, só um minuto, deixa eu ajustar aqui que eu não tô te ouvindo. Abre o Muca pra nós. Agora você vai me ouvir. Agora estava mutado aí, ó. Eu estava mutado aqui. Boa tarde. Primeiro eu quero te dar parabéns pela estreia. Acompanhei ontem, Chico Barney, Carol Conká, mandando muito bem. E você falar de cenário é até uma piada. Cenário lindo do self-service aí. Fiquei aqui admirando. Muito Tem que vir aqui conhecer pessoalmente, pô. Bora agitar isso. Bora agitar. Sucesso pro self-service, sucesso pra você sempre, irmão. Tamo junto, estou feliz para bater esse papo contigo. Boa. Ô, Muca, ó, pra galera que tá aqui vendo a gente pelo YouTube, que chegou no Instagram, que ainda não participou do Space do Muca, esse cara é o nosso rei das madrugadas do Twitter, assim. Tem dia que você entra, às vezes eu me perco na programação dele, porque um dia eu entro, tá tendo um barraco de votação de reality show, lista do Big Brother, aí eu entro, tem político falando coisa séria, e cada dia é uma aventura, assim. Como é que começou esse rolê do Space no Twitter? Você tava naquele começo do Clubhouse e eu não tenho nada a ver? Então, no Clubhouse eu estava como ouvinte. Uhum. Eu ouvi um dia, uma madrugada que foi caótica no Big Brother 21. Foi aquela madrugada que acabou com o Lucas saindo do programa, sabe? O Lucas Coca e tal. E o Boninho entrou e o Boninho começou a falar um monte de coisa ali como se fosse uma mesa de bar. Eu acho que ele não se deu conta de que aquilo tinha uma audiência enorme, tinha muita gente conectada. E eu ouvia o que o Boninho estava falando ali e tuitava, olha, o Boninho está falando isso assim, assim. E aí deu uma repercutida. Felipe Neto ficou puto com as coisas que o Boninho falou dele, enfim. Rendeu matéria no dia seguinte, insight, e eu fiquei atento. Só que eu achava o Clubhouse muito elitista. Primeiro porque era no primeiro momento, só para usuários de iPhone. E convidados. E segundo, porque tinha uma coisa meio que ficavam ali os amigos em cima falando e a galera embaixo ouvindo. Fiquei com aquilo e pensei assim, cara, esse recurso pode mais. Logo de cara, eu lembrei dos programas de rádio da Era de Ouro do rádio AM, lá em 1940, que não é da minha época, nem da sua, claro, mas a gente estuda para isso, né? Pensei, cara, isso é um programa de auditório, isso aqui era incrível. E guardei essa informação. Depois o Twitter copiou a ideia, lançou o Space, e eu fiquei muito afim de fazer alguma coisa do tipo. E eu passei 2021 inteiro falando com o Dieguinho Schweng, dizendo assim, pô, Dieguinho, vamos abrir um Space, vamos fazer uma parada e tal. E ele, sem me dar a menor importância, tá, vamos sim e tal. E aí, na reta final da Fazenda, que era a Fazenda da Lisiane Gutierrez, eu abri o primeiro Space. Uma fazenda tranquila, né? Tranquila, serena. E eu abri exatamente no dia da festa, que ela voltou para casa, e aí fez uma confusão da porra, empurrou gente, foi expulsa de novo da festa. Enfim, e aí deu 30 pessoas, Celso. 30 pessoas? E eu falei assim, cara, que sucesso. Temos 30, se tirar minha família, tem 2 a mais aqui. Não tinha Space nenhum aberto em língua portuguesa. Então, assim, abri o primeiro, reuniu 30, falei, pô, bacana. No dia seguinte, deu 50. No terceiro dia, deu 70. E eu falei pro Dieguinho, cara, vamos segurar isso aqui, porque quando começar o Big Brother,
vai estourar. E aí foi dito e feito. Quando começou o BBB, no ano seguinte, bombou demais, com toda aquela história das listas, quem vai participar, quem vai entrar, quem não vai, quem está Eu cotado lembro, eu pela tava empresa. lá, eu fazia minhas aparições, dava meu palpite e saía fora. Isso. E aí bombou demais e está sendo uma delícia. Desde então, a gente faz essa mistura, como você disse. Durante o período do Big Brother, da Fazenda, a gente faz uma cobertura mais focada nos reais, que são os principais da TV brasileira. E no restante do ano, a gente faz uma pauta bem diversificada, falando de assuntos de atualidade, fofoca, treta de internet, tudo que rola, a gente está lá comentando de madrugada no Space. Pô, inclusive, tem um assunto que tá aí no Twitter há 2 dias, já que tá todo mundo maluco pra, né, desvendar o que aconteceu, que é o submarino. Eu vi o vídeo que você fez ontem, a gente acabou de passar aqui. O que você tem de mais informações que a gente não tem? Ou estamos na mesma página, todo mundo? Eu acho que a gente está mais ou menos na mesma página. A novidade dessa quarta-feira é que a Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou pela primeira vez imagens da operação de resgate, né, das buscas pelo submarino que tá, é o submersível, na verdade, né, porque quem é especialista mesmo diz que ele não é um submarino. A imagem é uma foto, né, que foi tirada provavelmente do avião, tem uma embarcação ali, muita névoa, a gente está falando do meio do Oceano Atlântico ali, distante pelo menos 600 quilômetros da costa do Canadá, e não dá para ver muita coisa, né? Só aquele navio no meio daquela imensidão de água. E como você disse, desde domingo de manhã esse assunto está mobilizando todas as discussões nas redes sociais e também a imprensa do mundo todo está muito focada nisso, porque é um episódio muito midiático, né? Você pensar que você tem 4 bilionários que pagaram uma grana para entrar nessa biboquinha, é uma Kombi, isso é uma Kombi, que eles botaram, afundaram a Kombi e falaram, vamos lá ver o Titanic. Pagaram essa grana, estão indo lá, estão perdidos. Uma parada Quanto que é a mesma viagem? Quantos milhões? $250 mil por cabeça. $250 mil, que aqui Dá convertendo mais de dá um o quê? milhão de reais. Nossa, 1 milhão dá pra viajar pra tanto lugar. O que você faria com 1 milhão, hein? Pô, cara, eu acho que certamente eu não iria ver os destroços do Titanic. Ô, Muca, dá um check só no seu mic. Eu não sei se ele tá pelo fone ou se ele tá pelo computador. Tá um pouquinho longe, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Vou falar aqui que está nesse. Você que tá aí no chat, o que você faria com $250 mil? No caso, R$1 milhão. Você tem a opção de viajar nesse submarino ou para outro lugar. Enquanto ele arruma aqui, ó, Jenny mandou. Queria saber se do Muca o que ele achou. Calma que ele já vai chegar no reality. Calma aí. Cadê? Muquinha, o que você faria com 1 milhão, hein? Pra onde você iria? Eu? É. Cara, eu acho que com 1 milhão não iria para lugar nenhum, não. Eu ia resolver primeiro a situação minha, que é comprar minha casa, saca? Assim, eu ia comprar um APzinho para eu ficar tranquilo, e aí depois eu penso para onde é que eu quero viajar. No primeiro momento, acho que eu ia resolver a vida, sabe assim? E você, Celso? Você ia viajar, cair no mundo? Com 1 milhão? É. Rapaz, com 1 milhão, o que eu faria com 1 milhão? Bom, um subversível eu já ia descartar, acho que não seria muito minha praia, assim. Acho que eu sei. Iria pra um lugar assim meio no meio do nada, sabe? Levaria poucos itens. Ó, aqui a Renatinha falou que compraria um apartamento com 1 milhão. Dá pra comprar um apartamento. Não sei em São Paulo, né? Que hoje em São Paulo 1 milhão você compra o quê? Uma kitnet, um estúdio e. Olha lá. E fé. Você mora no Rio há quanto. Você sempre foi do Rio? Você nasceu no Rio? Sempre fui. Não consegui achar aqui o local, tá meio travado aqui pra mim. Tá dando não, mas tá de boa. Eu moro no Rio, a vida toda morei no Rio e enfim, sou apaixonado por essa cidade caótica, mas linda, né? Enfim, sou apaixonado. Você tem praia, né? São Paulo. Você tem praia, né? Já começa aí. Tem praia, certo. Mas carioca, no dia a dia eu vou pouquíssima praia, sabe? Eu gosto de final de semana, dar uma corrida na orla, dar aquela desestressada, acho bem bacana. Entendi. Um outro assunto, bom, então sobre o submarino aqui, o submersível, eu vi que eles têm até praticamente até quinta-feira de oxigênio, né? Pelo que saiu aí em todos os portais. Aí que é dramática a situação, porque a reserva de oxigênio deles, segundo essas previsões dos especialistas que conhecem essa embarcação, ela termina por volta das 6 da manhã de amanhã, dessa quinta-feira. Então, ou seja, nessa madrugada já. Nessa madrugada. Então, assim, 6 da manhã, horário de Brasília. Então, é dramático, tem uma corrida contra o tempo em curso para tentar resgatá-los. Na madrugada de ontem, eu estava ao vivo no Space e circulou a notícia de que sonares captaram batidas, que seriam sons, né, vindos de batidas no casco desse submersível. Né?
E aí isso reacendeu a esperança por vida ainda lá nessa profundeza toda, né? Mas o fato é que a operação toda para chegar nessa profundidade, que ninguém sabe ao certo qual é, porque não tem GPS a Kombi que eles afundaram para visitar o Titanic, é uma operação muito difícil, o local dificulta ainda mais a operação. E serve tem um detalhe, que eu descobri só pesquisando para poder fazer esse vídeo e falar ontem no Space. Você sabia que mais homens já pisaram na Lua do que nessa profundidade do Oceano Atlântico? Ô, louco. É bizarro. Os caras se enfiaram na furada mesmo, assim, com força. Eu vi que o James Cameron foi para lá, parece que 33 vezes. Você viu isso? Foi. Mas foi nesse mesmo ou foi num outro... num outro transporte? Então, foi num outro transporte, porque esse Titan, que curiosamente o nome é Titan, ele começou a operar regularmente em 2021. Fez alguns mergulhos, mas nem todos foram bem sucedidos. Ele está em testes desde 2018. E aí, se você parar para pensar que Titanic, o filme, tem quase 30, acho que tem 30 anos já, não sei, fez pouco tempo. Foi é 97, né? Então, 97, então tem quase 30 anos. Não foi certamente no Titan que o James Cameron se enfiou para ir lá ver os destroços do navio, não. Cara, o que mais me chamou a atenção, eu vi as fotos, né, os vídeos, é o joystick, assim, é uma estrutura que é você bater o olho. Será que é aquela coisa da experiência? Tipo, vamos viver uma parada roots? Porque não sei, qual é a explicação disso? Não é falta de grana. Tu sabe quanto custa o joystick que controla a viagem, que cada um pagou R$1 milhão? O joystick é um modelo Logitech, acho de 2017, $250. $250. É o quê? Mete duas Duracell ali e já era. E detalhe, não tem GPS. A história é muito assustadora, é muito angustiante, mas é irresistível, porque não tem GPS. Então eles são controlados por mensagem de texto. Tem alguém que fica na superfície e manda uma mensagem assim, vai mais para a esquerda, agora vai um pouquinho para... E eles vão. É isso. Lá embaixo não dá para enxergar nada, os raios do sol não penetram essa profundidade no oceano. Então, é adrenalina. Para quem gosta de adrenalina e tem dinheiro para pagar, talvez seja uma opção. Para mim, definitivamente. Vamos torcer. Até 6 da manhã tem chão. Espero que consigam ser encontrados, né? Bora torcer. Tô nessa torcida também. Agora, vamos para um outro assunto também que está no Twitter há muito tempo. Quero saber a sua opinião sobre. Que a gente, sim, tivemos aqui, ó, deputada Simone Marchetto, que já... Deixa eu até aqui para não falar besteira, para os fãs dela não vir para cá pro programa. Do MDB... Ela apresentou um projeto de lei para criminalizar a venda para cambista, né? Porque tá desde o RBD lá no finalzinho do ano, e agora a gente vê essa treta de cambista e fã, e você não consegue comprar no online, você tem que ir lá na porta do estádio, da casa de shows e tal. E tá rolando essa treta aí com a Taylor Swift que, confesso que me surpreendeu pelo tamanho da repercussão. Assim, não imaginava que ela tava tão gigante a esse ponto. Hypada, né? O que você acompanhou sobre assim, essa treta de câmbio? Eu vi vídeo de polícia, gente brigando na fila. Não, eu recebi relatos, inclusive, de ouvintes do Space que estavam na fila e foram ameaçados por cambistas, inclusive. Eu acho que a gente está diante de uma situação, Celso, que não é uma novidade para todo mundo que frequenta show, que está acostumado a esse tipo de evento, né? Tem uma estrutura que é organizada e precisa, eu acho, ser investigada pelos órgãos de defesa do consumidor, que desvia ingressos das bilheterias para poder aferir lucro maior na mão dos cambistas. Eu acho que isso não é nenhuma suposição, nenhuma teoria da conspiração deduzir isso. Num show dessa magnitude, né, a gente está falando da Taylor, mas a gente vai ter Beyoncé provavelmente anunciada em breve, e Madonna também no ano que vem, Alanis já foi anunciada. Então, assim, isso fica ainda maior, porque a demanda é imensa, uma demanda é reprimida, porque essas artistas não estão toda hora vindo ao Brasil. E você pensar se ninguém consegue comprar o ingresso, se o cara entra na fila virtual e tem 200 mil pessoas na frente dele, como é que tem um tiozinho vendendo ali na porta do local da bilheteria? Como é que esse tiozinho conseguiu esse ingresso? Fora do Brasil, empresas grandes que também fazem comercialização de tickets estão sendo denunciadas, inclusive uma grandíssima, gigante lá, acho que Ticketmaster nos Estados Unidos, por conta desse esquema também, aliás, da turnê da Beyoncé nos Estados Unidos. Está dando treta lá também, uma dificuldade danada, e os órgãos de defesa do consumidor estão pressionando essas empresas. Aliás, lá a situação é um pouco até mais delicada, porque tem um monopólio. É uma empresa que vende ingresso para todo mundo. Eu acho que a deputada tem razão, eu acho que precisa, de fato, o poder público prestar atenção nisso,
porque extrapolou, nesse episódio dos fãs da Taylor, extrapolou apenas a malandragem. Vou vender mais caro para tirar um troco. Se os caras estão sendo ameaçados e foram agredidos na fila, a gente já está falando de uma situação de violência, uma situação criminosa, inclusive, que pode expor pessoas a risco. Então, acho que é bom o público prestar atenção nisso, sim. E além da situação criminosa, a gente está falando também de, geralmente, né, os fãs, assim, a gente vê muito pelos vídeos, a grande maioria mulheres, a galera mais nova, e os cambistas, os marmanjão velho ali, que, né, não há nem uma briga, já começa errado por ter ameaça, mas aí quando você ainda compara a galera que está ali, é muito desproporcional, né? Eu vi vídeos de cara marmanjo ameaçando menina, criança, adolescente. Dando cadeirada, eu soube de coisas horrorosas. E as pessoas ficaram tão assustadas. Alguns ouvintes mandaram mensagem para mim no Twitter, por DM, enquanto eu estava falando do assunto no Space, e eles não queriam se identificar, porque foram de fato ameaçados, porque começaram a agravar os abusos ali dos cambistas, né? Então, acho que é uma situação esquisitíssima. Embora, eu também acho que a gente tem que... Como é que eu posso falar isso sem ser cancelado pelos fãs? A gente podia se emocionar um pouquinho menos com essa galera também. Tem umas coisas pra discutir antes, né? Tu já fez isso, ficar acampado em barraca de camping na porta de estádio para comprar ingresso, Celso? Olha, eu vou confessar, para comprar não, mas para entrar eu queria pegar o melhor lugar, eu fiquei praticamente umas 12 horas. Foi o melhor show que eu fiz na minha vida. Boa. Qual show? Black Eyed Peas, no estádio Morumbi, 2006, eu acho, 2005. Aí é outra história, né? Ficar na fila para entrar, pegar um bom pra entrar, assim, pra pegar um lugar bom, esse rolê todo de comprar, não. Cara, eu acho muito perrengue, Aliás, a pauta hoje é perrengue, né? Hoje não, calma que ainda tem mais. Você vai para algum desses? Tem algum que está ansioso? Beyoncé, Taylor, Madonna, RBD? Beyoncé eu quero muito ver a Beyoncé. Eu já vi a Beyoncé quando ela esteve no Brasil, lá atrás, acho que em 2010, um show incrível. A Beyoncé eu acho uma artista fantástica, a maior artista negra da atualidade. Acho a Beyoncé uma injustiçada por nunca ter vencido Grammys aí, eu não sei se nunca, mas recentemente ela já fez por merecer e não ganha, né? Tem todo aquele climão. Acho a Beyoncé genial. Quero ver Madonna por tudo que a Madonna representa, né? Eu já vi também a Madonna quando ela esteve no Brasil da penúltima vez, Confessions on a Dance... Sick and Sweet Tour, eu vi no Maracanã. Showzaço. Gosto demais, essas duas estão muito afim de ver. A Taylor eu confesso que eu vou deixar passar porque não é minha, nada contra, mas eu realmente não acompanhei a carreira da moça, não sei muita coisa dela. Não é sua praia. Não é. Aí, Muca, uma dúvida que eu tenho, assim, porque eu acho que até tô mudando isso, eu falei um pouco com o Chico Barney na segunda-feira. A gente vê, né, até pouco tempo atrás, ainda tem muita gente que considera o reality como uma extrema futilidade, né? Um monte de gente trancada ali, né, vivendo e brincando e tal, e você consegue ir desse mundo para um assunto mais sério numa facilidade muito grande. Inclusive, né, ano passado, assim, esse ano também, a gente viu você fazendo bastante coisa na política. Esse seu interesse, essa sua ligação com política, ela é antiga ou foi mais agora com os últimos acontecimentos? Cara, vem de sempre. Eu sou jornalista de formação, eu trabalhei num canal educativo ligado ao Ministério da Educação por 20 anos. Comecei lá quando eu tinha 3, claro. Então, eu viajei o Brasil todo acompanhando o dia a dia de escolas públicas, de professores de escolas públicas, e essas pautas relacionadas à diversidade, ao combate aos preconceitos, a luta antirracista, anticapacitista, a luta pela inclusão, pela diversidade sexual, elas fazem parte da minha vida. Eu sou um homem gay primeiro, né? E acho que todo ser é um ser político. Até quando a pessoa escolhe não falar de política, ou diz que não gosta de política, ela está tendo ali um ato político, né? Se omitir de alguma maneira também é se posicionar. Aliás, a história recente demonstra muito isso para nós. Então, a política sempre foi o que me interessou bastante, eu sempre acompanhei demais o noticiário político, sempre. E os últimos acontecimentos que a gente viu aqui no Brasil desde 2013 me fizeram mergulhar mais a fundo ainda, né? Por ser esse cara com essa vivência, por ter essa identidade, por ser um homem gay, eu me vi, como todo mundo da comunidade LGBTQIAP+, ameaçado pelo projeto de poder que estava ascendendo, que estava dominando o país. Então eu comecei a ser muito mais combativo nas redes sociais, desde lá, de 2013, 2014, enfim, todo aquele processo. E no ano passado, felizmente, o que aconteceu foi que quando a gente começou a pré-campanha eleitoral, eu tinha conseguido um canal em que eu era ouvido. Então eu podia, de fato, usar a minha voz e impactar outras pessoas para falar daquilo que eu achava que era importante a gente falar àquela altura, às vésperas de uma eleição presidencial.
Fiquei muito feliz de poder ser esse canal, de poder chegar a essas pessoas, de poder proporcionar debates e reflexões. No meio dessa história toda, veio o convite para poder fazer os spaces no perfil do Lula, também no Twitter. Então, entrevistei o Lula, entrevistei outras personalidades do campo político para poder trazer informação para a galera e tentar ajudar a salvar a democracia que estava ameaçada. E os acontecimentos que a gente está vendo agora, as descobertas recentes, só reforçam o quão urgente era se mobilizar nesse sentido para defender a nossa democracia. Então, depois disso, apresentei um evento da campanha com o Lula em São Paulo, lindo, um evento de encontro com os artistas, a classe da cultura toda, e apresentei a posse do presidente lá em Brasília, no dia 1º de janeiro, ao lado do Paulo Vieira e da Titi Miller, que foi uma emoção incrível. 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios, eu em cima do palco com o microfone na mão e pensando assim, nunca que eu pensei na vida que eu ia falar para tanta gente, mas quando a gente trabalha as coisas acontecem, né, Celso? É isso, e quando você vê, você está num lugar, você fala, meu Deus, daqui a 12 horas eu vou falar da Lisiane na festa e tô aqui com o presidente, tô aqui... Sua cabeça vai para lá e vai para cá, né? Cara, não, você sabe que não, porque pra mim tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. A graça do reality show, que é o que você falou, eu sempre olhei pro reality show como um experimento. Né? Eu trabalhei no Big Brother 7 no site. Né? Então, trabalhei ali nas madrugadas, onde tudo acontecia. Pra quem não lembra, era o Big Brother do Alemão. E eu fiquei muito interessado... De sunga branca. De sunga branca, falando barbaridade. Fiquei muito interessado por aquele formato e por tudo aquilo que ele propiciava que a gente analisasse sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. E aí eu sempre percebi, primeiro, um preconceito das elites intelectuais do Brasil, porque tudo que acaba se tornando muito popular parece que tem um fetiche dessa elite intelectual dizer assim, isso não presta, não gosto disso e tal. Para poder estabelecer ali um nível de hierarquia e de algum privilégio em relação ao que o povo está consumindo. Mas de uns tempos para cá isso mudou, porque as pessoas começaram, e acho que os críticos começaram, a internet propiciou que vozes surgissem para poder trazer essas questões e essas interseções entre o que acontece dentro do reality show e os grandes temas que atravessam a sociedade como um todo, né? Racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, machismo. Então, olha quanta coisa a gente pode discutir. Sim. E quantas coisas e quantas pessoas a gente pode impactar por meio dessas discussões a partir de um programa que é eminentemente de entretenimento. E eu acho isso fascinante. Eu gosto da mistura, Celso. Eu gosto da mistura de falar de coisa séria e divertir. Eu não gosto de levar a sério. Quando eu falo com um político, eu não chamo político de senhor, de senhora. Não, eu acho que tem que ser direto o papo, tem que ser franco, tem que aproximar, acabar com essa história de um patamar superior. Não, tá todo mundo aqui no mesmo barco. Se der merda no Brasil, vai dar para todo mundo. E gosto dessa mistura também quando a gente está falando de entretenimento. De repente você está ali falando da briga da Lisiane Gutierrez e você puxa assim, mas vem cá, peraí, mas por que está acontecendo isso? Por que aquele cara falou com ela daquele jeito? Sabe? E assim você começa a arejar. Você começa a arejar a cabeça da audiência também para ficar sensível a essas pautas. Então, até para testar esse seu dinamismo, essa sua divisão mental, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te falar uma frase, você vai ter 3 alternativas e vai me falar onde ela foi dita recentemente. E memória é péssima. A frase, simplesmente se cale, vá gritar em outro lugar, foi dita aonde? A, em uma briga da Grande Conquista, B, no teste DNA do Ratinho, ou C, na CPI dos atos golpistas? Foi ontem, pela relatora, senadora Elisiane, que mandou bem com o deputado bolsonarista que estava mais uma vez tentando tumultuar a reunião da CPMI dos atos golpistas. Então, ontem a gente teve o depoimento, né, do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, e aí teve algumas contradições ali, climinha, suspenderam uma hora e tal. Qual é o panorama geral ali para a galera que está off desse assunto, assim? Que página estamos? Essa CPMI está começando os trabalhos, foi o primeiro depoimento, né, relevante. O Silvinei era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, nessa etapa final do governo Bolsonaro. Foi ele, por exemplo, que comandou a Polícia Rodoviária Federal naquelas operações que impediram ou dificultaram o acesso de muitos eleitores nordestinos aos locais de votação no segundo turno das eleições. Todo mundo vai lembrar das blitzes que a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer no dia da votação, no domingo, né? Para pegar pneu careca. Pois é, para pegar pneu careca no domingo de eleição. Então, assim, essa CPMI está apenas começando. Ontem eu li muitas críticas sobre o posicionamento de alguns parlamentares nessa CPMI. Há ainda uma dificuldade de acertar o foco,
para apurar efetivamente o que aconteceu. Mas acho que a gente vai... Eu disse isso no Space recentemente, Celso. Acho que os próximos meses vão reservar muitas emoções para quem gosta do noticiário político. E muitas máscaras vão cair. E não só máscaras de pessoas que a gente já está vendo sendo questionadas aí publicamente. Eu acho que figurões que a gente ainda não conhece, figurões com os quais a gente não tem muita intimidade, vão começar a aparecer nesse cenário dessas apurações dos atos golpistas, e a gente já viu recentemente generais do Exército, do alto comando do Exército, sendo citados aí numa trama que incluía um roteiro de golpe que deveria ter sido executado segundo o desejo deles para manter o Bolsonaro no poder. Então acho que vai ter muita coisa, acho que a gente vai descobrir muita coisa, e é bom que se descubra, é bom que se apure, porque com a democracia a gente não pode brincar, né? Sem a democracia a gente não poderia estar tendo aqui essa conversa dessa forma, franca, aberta, citando as pessoas e expondo as nossas opiniões. Então acho que é muito bom que o parlamento brasileiro se aprofunde nessas investigações, claro que dê um amplo direito de defesa a todo mundo, mas é bom que a gente apure as responsabilidades e, sobretudo, que puna quem fez toda aquela confusão no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Já são mais de 1.000 pessoas apontadas como réus nesse processo relacionado ao dia 8 de janeiro, e esse número vai crescer ainda mais nas próximas semanas. Boa, e para você que não acompanha o Space do Muca ainda, ó, inclusive a Bárbara mandou aqui, ó, eu amo ver todos os PCDs no Space do Muca, obrigado Muca pela representatividade. E é realmente isso, você entra ali no Space, você vê, cara, tá todo mundo junto ali, tem de todo mundo, a gente contra, a gente a favor, não é aquela coisa, pensamos assim, então vem todo mundo aqui, é realmente um debate, e eu acho que é legal isso que você faz é uma comunicação fácil, né, eu acho que rolou um interesse grande das pessoas por política, mas ainda era uma coisa muito para lá ou para cá, e agora a gente está vendo até o próprio jornalismo, você vê Globo News, enfim, vários outros canais, que está trazendo a discussão para mais fácil de ser falado, sem termos muito técnicos, sem coisa muito burocrática, e acho que o seu Space faz muito isso, assim, você está falando sério, está dando informação, mas está falando do jeito que todo mundo entende, que todo mundo pode agregar no debate, que todo mundo tem seu ponto de vista, você não precisa ser um mega técnico né, político, saber tudo para poder dar a sua opinião. Eu acho que assim, primeiro que a gente precisa, eu sempre falo isso, a gente precisa parar de achar bonito dizer assim, não gosto de política. Não, a gente tem que gostar. Porque a política é a nossa vida, a política impacta a nossa vida diretamente. O que os caras estão fazendo em Brasília agora, enquanto a gente está aqui conversando, vai impactar o nosso dia. E quando a gente não se interessa por política, a gente deixa espaço para que outras pessoas se interessem. E a gente não pode garantir que elas vão fazer um bom uso desse espaço, né? E nem desse vácuo que a gente deixa quando abre mão de ocupá-lo. Então, eu acho que é importante que as pessoas estejam a par do que acontece na política. Concordo com você, o noticiário político, por muito tempo, ele ficou numa discussão num nível que era quase inacessível só para os pares, só para os iniciados, e não, o povão tem que entender, tem que participar, tem que sacar o que está acontecendo, o que é uma CPI, o que o relator da CPI faz, a gente tem uma dificuldade tão grande, as pessoas não entendem o que é uma atribuição do executivo, o que é uma atribuição do executivo, o que é atribuição do judiciário, tem uma confusão danada. Né? E nessa ignorância toda, que é o tal do vácuo, né, promovido pela ignorância, você dá a possibilidade para que os espertos venham confundir. Por isso que tem gente dizendo assim, as Forças Armadas são o poder moderador da democracia, tem o artigo 142. Ninguém sabe o que é o artigo 142, ninguém sabe qual é o papel das Forças Armadas, as pessoas começam a acreditar e repetir uma mentira. Entendeu? Por isso que é importante a gente falar de uma maneira objetiva, clara, acessível, trazer gente para o debate, não rir das opiniões das pessoas, não rir quando as pessoas falam, cometem algum equívoco, porque é meio que entender que, como eu disse, está todo mundo no mesmo barco e que a gente precisa compartilhar as informações e não se sentir privilegiado porque sabe uma coisa que o outro não está sabendo ainda, sabe? Eu acho que o movimento no Space, no rolê, é muito esse, da gente trocar, da gente ouvir vozes, ouvir quando você fala, e a Bárbara que falou da questão da diversidade, sempre foi a minha proposta, até por conta dessa trajetória como um jornalista de educação, porque também dessa pluralidade, dessa diversidade de perspectivas, é que a gente vai conseguir buscar soluções e caminhos para todos os desafios da sociedade brasileira. Né? A minha visão de mundo, de um homem branco, gay, do Rio de Janeiro, é diferente de um homem preto, gay, do Nordeste do Brasil. É diferente de uma mulher trans. É diferente de uma pessoa com deficiência. E todo mundo é cidadão, todo mundo é sujeito de direitos. Todo mundo, portanto, tem direito a militar, todo mundo tem direito a falar. E isso, aliás, é uma coisa, falei militar aqui.
Ah, Eu tenho um ranço quando as pessoas criticam militância. Eu sempre falo isso no Space. Porque no Twitter virou moda falar assim, ai, militância. O Big Brother lacração. virou militância. Militância, minha gente, militância é tudo aquilo que garantiu os direitos que a gente tem, os básicos. Se o idoso entra no ônibus de graça no metrô, é porque teve militância para isso. Se a mulher vota, é porque teve militância para isso. Se hoje a gente tem uma política de cotas que está levando pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas com questões de vulnerabilidade social para as universidades, é porque houve militância. Então a militância ela tem que ser enaltecida e não criticada. Criticar a militância também já é um grande sinal de ignorância. E eu Sim. acho que a gente também precisa lutar contra isso. E hoje a gente tem Space? Todo dia tem, filho. Não tem Todo essa comigo, dia. não. Todo dia. Já tem a pauta de hoje ou tá esperando aí novidades acontecerem? Não, não. O selfie, o Space. Ah, A pauta eu defino 10 minutos antes. É sempre assim. boa. Eu não faço roteiro, eu não escrevo nada do que eu vou ler, nunca fiz. Não escrevo nada do que eu vou dizer no Space, porque eu gosto dessa coisa do ao vivo. Que você que faz TV, você sabe que ao vivo é muito melhor. Eu Né? gosto também, muito mais. Tudo Ao vivo é acontece, muito resolve melhor. aqui, acabou, improvisou, já era, tchau, beijo. Cara, você vai gravar, vamos fazer gravado como se fosse ao vivo. Tem que ter essa conversa em televisão. Sim. Aí tem uma luz que pisca e corta porque piscou a luz. Se fosse ao vivo, bicho, vai com a luz piscando e dane-se, sabe? Assim. E eu gosto dessa adrenalina. E o Space trouxe muito essa agilidade, porque sobe um orador ali que fala uma coisa, tem gente que sobe e fala batatada. E aí você precisa resolver a batatada ali. Né? Teve uma influenciadora, não vou citar o nome, e subiu, começou a falar, muito querida, né? As pessoas gostam muito dela na internet. Subiu, começou a falar, fala muito divertida e tal, e aí meteu um racismo reverso no meio do rolê. E Ai, aí, muito educadamente, eu dei um corte, falei, dei meu textão, né, desancando o racismo reverso, e no final eu falei assim, muito obrigado, fulano, por ter subido aqui para falar com a gente, um beijo, até a próxima. E já desci e acabou, não tem essa conversa. não deu nem tchau. Não, não tem, porque assim, eu acho que a gente também precisa deixar de ser tolerante com o absurdo. A gente Sim. errou muito como sociedade de ficar ouvindo os absurdos que vinham da extrema-direita como se fossem. Ah, não, mas tem pessoas que são representadas por esse absurdo. Não deveriam ter. Porque se o seu discurso é criminoso, todo mundo que avaliza esse discurso está compactuando com o crime. E se você é um veículo de comunicação e você também dá espaço para esse discurso, meu amor, você também está. E eu acho que não é o papel de nenhum comunicador nem de nenhum veículo de comunicação dar espaço para esse tipo de narrativa. Então, no meu space, minhas regras, nunca conversei com bolsonarista, não tinha interesse. Eu disse, em algumas entrevistas que eu dei, que eu queria, na verdade, deixar de ouvir o que eu ouvi de bolsonarista ao longo de 4 anos, então não tinha por que dar espaço para eles no meu space para ouvir mais um pouquinho ali às vésperas da eleição. Então, nunca conversei com bolsonarista e gente preconceituosa não tem espaço também, não. Quando sobe algum desavisado que fala alguma barbaridade, toma logo um giro, como a gente fala, rola logo um giro, eu chamo logo um giro de oradores e a gente resolve a situação rapidamente. Não tem como tolerar Quando é que você esse vai tipo de revelar a discurso. cara do GG, hein? GG Cricri é um grande enigma, né? A cara dele depende do desejo dele. Eu acho que está mais perto. Nunca esteve tão perto esse momento de revelação. Você conhece já a Eu cara vou do GG, sabe? eu descobri o rosto dele no, né, conheci ele pessoalmente agora na coletiva da Grande Conquista. Não Sim. sei qual é o mistério que ele esconde, porque é um galã, deve ser um pegador nato, um cara muito bonito, um cara malhado, educado. Eu falei, oxe, e por que tá escondendo? E aí ia nas Eu acho que o fotos e selfie viu a pessoa errada, gente. O selfie viu a pessoa errada. Não é será que não galã, é ele bonito. não? Galã, bonito, malhado, pegador, não viu. Não é É, abarrou. pegador eu não sei, mas julgando assim pela aparência achei que era. Eu quero ver o que vocês estão falando no chat, eu quero fazer uma pergunta aqui pro Muca. Antes da gente ir pro nosso prato principal, cadê? Temos aqui. Muca, deixa qualquer assunto leve, é uma inteligência diferencial, mandou a Laura Ferreira. Aqui tem uma pergunta, aqui, ó. Vinícius Coelho pergunta para o Muca o que ele mudaria nos formatos de realities atuais, desde as dinâmicas a apresentadores. Votação. Eu acho que o mais urgente é mudar o sistema de votação. Um Os por realities, pessoa? eles têm. Eu acho que os realities têm sido sequestrados por fandoms e isso tem sido ruim para o formato. E ruim porque o público não se vê representado pelas decisões daquela torcida que resolve se organizar. E aí tem 1000 denúncias, e eu não vou entrar em denúncia aqui porque a gente não comprova, então, né? De lan house, de gente que bota robô, aquela história toda. Mas o fato é que algumas torcidas
de alguns participantes que estão longe de ser os mais populares de algumas edições de reality show, acabam tendo uma capacidade de mobilização maior, votam mais nas dinâmicas decisivas dos programas, e isso acaba definindo os rumos do programa, em alguns casos, muito precocemente. Então você já perde a emoção. Se você no primeiro mês de reality você já sabe quem vai ganhar, porque tem um fandom muito engajado nas redes sociais, o cara que está no sofá fala assim, cara, vai ganhar essa água de salsicha aí, eu não vou ficar vendo essa porcaria. Vou fazer outra coisa da minha vida. Entendeu? Então o acho que Chico falou bastante sobre isso do voto por CPF, mas eu acho que a gente entra também, assim, é o mundo ideal, cada pessoa votar e aí quem conquista mais gente ganha. Mas a gente tem também o lado comercial, né, de que assim, é importante pro programa, pras marcas, pra emissora, aquele volume. Então, tipo, você poder falar que você teve 1 bilhão de votos numa votação, que você tá vendo as pessoas se mobilizarem, aí você tem aquela explosão de acesso no site, consequentemente no site da votação tem ali um patrocinador, então é difícil porque assim, estraga o lado do entretenimento, mas comercialmente, quanto mais votos, melhor, né? Como dosar isso aí, será? Eu acho que a gente vai ter que chegar nessa equação, porque, primeiro que as votações são longe de bater recordes, né? Nas últimas temporadas a gente vê, assim, já caiu bastante. E segundo que, em que medida é mais importante você ter essa explosão de acesso ao site da votação, ao site do programa, e ter o público falando mal do programa nas redes sociais? Porque a repercussão, ela passou a ser um item tão importante para programas de televisão quanto a audiência. Está todo mundo macetando um programa, falando mal nas redes sociais, o anunciante também se emputece e vai na produção e diz assim, cara, peraí, a minha marca está exposta ali, está todo mundo desancando no Twitter. Então, eu acho que é um ajuste fino que precisa ser encontrado. Não acho que tem vilão nessa história. Ai, o Boninho, ai, o Carelli. Não acho nada disso. Eu acho os dois caras foda, dois gênios da televisão brasileira. O Boninho eu não conheço ainda pessoalmente. O Carelli eu conheci no dia da visita lá à Grande Conquista. O cara é divertido, aberto, fala tudo mesmo, responde numa boa. São dois caras que são em outro patamar. Mas acho que tem uma decisão que é empresarial de chegar a esse ajuste fino, de sacar o que é mais importante para poder a gente avançar. Eu acho que os realities, eles vêm desde lá da Casa dos Artistas com o Carelli, que foi o primeiro, eles vêm numa escala evolutiva importante. Acho que nesse momento que a gente está, eles estão num momento crítico. Uhum. Todos estão num momento crítico, que é um momento de desinteresse. Tem gente que fala que saturou. Eu acho que em alguma medida pode estar saturado porque teve um excesso de oferta de formatos muito parecidos. Mas acho que a gente já teve momentos também muito difíceis nessa trajetória de 20 e poucos anos e eles foram revertidos. Acho que é possível reverter, mas acho que é preciso ter coragem de enfrentar. Essa é uma questão importante, né? A questão da votação é uma questão importante. A questão dos fandoms é uma questão importante. Até porque quem cobre reality show sabe, e quem não cobre, mas é telespectador e comenta, sabe que muitas vezes esses fandoms são extremamente tóxicos nas redes sociais também. Você acha? Galera tão tranquila. Mas muitas vezes eles são racistas, muitas vezes eles são LGBTfóbicos, são especialmente transfóbicos. Então, assim, é preciso que haja um pacto entre emissora, produção, equipes de participantes, para coibir. Eu fico muito irritado toda vez que uma equipe de um participante não se coloca publicamente contra comentários tóxicos vindos da sua própria torcida. Porque isso prejudica o participante. Sim. E não são poucos os casos de participantes de reality show que saem com uma imagem muito pior do que entraram na casa e muitas vezes porque a torcida teve um comportamento muito reprovável ao longo da permanência dele no reality show. Então acho que são itens em que a gente precisa prestar atenção para poder dar esse passo para uma outra etapa da história do reality show da TV brasileira. Bom, eu concordo com muita coisa e acho que, inclusive, temos uma fazenda aí para ver se a gente muda. Eu montei um elenco junto com o Chico Barney na segunda-feira, que é assim... Você viu o nosso elenco? Com quem conta? Não, eu não vi. Pô, fizemos um elenco de 20 pessoas, demos assim, de bandeja. Temos Geraldo Luiz, Fausto Silva, Sônia Abrão, Manuel Gomes Caneta Azul, MC Pipoquinha, Dudu Camargo, Capivara Filó, Emily Garcia, Felipe Rett, Melody. Temos um elenco, assim... digno de 20 pontos de audiência. Muquinha, quero te agradecer aqui por ter colado essa hora do almoço aí. Não sei se você já comeu. Já almoçou? Não, vou almoçar ainda. Vai almoçar o que hoje? Eu vim pra entrar. Eu vou comer um bife, uma salada, um arrozinho com feijão, que eu acho que é importante manter pra dentro um negocinho reforçado, que o trabalho vai até 3h30 da manhã, tem que se alimentar bem. É isso, tem que estar nutrido. Quer deixar suas redes aí, endereço do Space, algum recado pra galera que tá assistindo a gente? Quero muito te agradecer por esse papo, adorei participar aqui do Self-Service, de verdade.
Para quem gostou das coisas que eu falei aqui, das baboseiras que eu falei aqui, é só me seguir, é Fala Muca em todas as redes, Muca com K, por favor, tipo a Carol que teve aqui ontem, tá? Fala Muca em todas as redes, inclusive no Twitter, onde rola sempre depois das 11 da noite o Space do Muca pra gente ficar por dentro dos principais assuntos do dia, falar muita bobagem, dar risada e refletir um pouquinho sobre o que interessa na nossa vida. É isso, eu fico feliz de ter vocês me acompanhando. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, tem Muca para todo mundo em todas essas redes. Boa, valeu, Muca. Espero que você fique aí assistindo a gente, porque vamos entrar num assunto aqui que eu acho que você pode gostar, se interessa. Hoje vai rolar uma votação no STF, né, que já foi adiada ali algumas vezes, sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Teve a marcha da maconha no sábado, inclusive fomos lá, o programa foi para lá, ó, entrevistar o povo. Falamos com o Eduardo Suplicy, que mandou um recado pra gente. E aí eu me despeço de você agora, que eu quero trocar ideia com o cara que esteve lá representando o self-service. Valeu, Muca. Um beijo, um abraço. Quero receber ele aqui, nosso querido Rafael Oliver. Pode entrar. Olha, aí, ó, passando pela nossa cozinha. Tá, né? Parabéns. E aí, como é que você tá? Bom demais? Tranquilo? Parabéns pelo projeto novo, vida longa Aqui, aí pra sente vocês. aí. Obrigado. Você faz parte disso, foi nosso primeiro repórter externo. Cola, vai pra cá. Aí, garoto. Ganhei pela insistência, né, Lucas? Faz tempo que eu tô aí falando, sugerindo pra gente trabalhar, ganhei pela insistência. E olha que loucura a conexão disso, porque você... Tipo, só puxar aqui, peraí. Porque a gente se conheceu justamente quando eu falei dessa pauta, desse assunto, no meu canal, em 2019 para 20, que foi o Maconha.doc. E aí você trabalhava no Hypeness. No Hypeness, na época. E a gente fez uma matéria sobre, muito legal, né? Também te entrevistei no nosso podcast lá na época, foi muito legal. E agora eu tô também fazendo uso, né, de CBD e tô com uma parceria aí produzindo conteúdo também para Canalize. Canalize, que é um portal de cannabis que fala bastante sobre o assunto aí. Então, tudo uma coincidência aí, tudo deu certo. Uma coincidência. E você faz uso do CBD para o quê? Ansiedade, algumas dores, né, no corpo, mudou bastante minha vida, assim. Eu acho que o CBD ele acaba substituindo vários medicamentos e acho que até por conta disso tem uma treta aí com a indústria farmacêutica, né? Inclusive você levou essa pergunta lá para a marcha. Como é que foi esse rolê da marcha? Cara, muito legal. Nunca vi tanta gente. Tinha entre 500 a 1 milhão de pessoas, de acordo com a PM. 1 milhão de pessoas. De acordo com a PM, né? Mas assim, eu estimo umas 100 mil, pelo menos. Mas eu nunca vi tanta maconha junto. A última vez que eu vi tanta maconha junto foi quando aprenderam aquele avião do tio da senadora Damares. Sei. Muita gente lá reunida. E a marcha começou na Paulista, né? Foi descendo até a Consolação, terminou na Praça da República. Falei com muita gente legal, o senador Suplicy, entrevistei... Cazé Peçanha estava lá também. Bem divertido, experiência ótima, espero que você me convide mais vezes. Pô, que matéria? Você fala, puta, eu quero gravar isso aqui. Fala um assunto aí que já arma a próxima agora. Tô à disposição aí. Ó, pra galerinha que está chegando aqui, é o seguinte, hoje temos uma votação importante, você quer falar sobre? Sim, hoje o STF pode descriminalizar o porte para uso pessoal. Já foi adiado várias vezes, né? A gente está torcendo para que hoje role isso, mas eles estão adiando faz muito tempo, mas estamos na expectativa. Mas essa votação de hoje é um pouco mais aberta, né? Não é só sobre a maconha especificamente. Exato, é sobre as drogas. E aí a gente tem, inclusive, quem que votou só a favor da maconha? Foi o Barroso e o Fachin. Eles querem descriminalizar só no caso da cannabis. O Gilmar Mendes já deu um voto mais geralzão ali. É isso aí. E temos o Suplicy falando sobre. Suplicy também falou sobre. Inclusive a marcha desse ano, o tema da marcha era o antiproibicionismo por uma questão de classe. Porque a gente sabe aí que muita gente faz uso da cannabis, né? Mas só as classes mais baixas sofrem essa repressão. A gente sabe como funciona no Brasil. Por isso essas manifestações são importantes para mudar um pouco do nosso cenário que a gente vive, né? Então... É isso, vamos assistir? Vamos lá. Então, ó, a gente vai chamar aqui a nossa marcha. Logo assim que terminarmos ela, entraremos no nosso prato principal com 2 convidados de peso. Um representando o canal 12 aqui, que é um dos mais... Conhece o 12, obviamente. Opa, tava trocando ideia lá. Ali, ó, já gravei com eles, inclusive um desafio que era o Bêbado Chapado ou Sóbrio. Nossa, passei uma vergonha esse dia. Um dia para esquecer, mas tá lá no acervo deles. E temos também o Felipe Suzin, que já fez que participou do Maconha.doc, entrevistei ele lá no Uruguai, para falar do Curando o Ivo, pai dele. Conhece a história, inclusive já saiu no Hypeness lá, a história dele. Sim. Foi em 2020, né, que a gente fez o doc. Por aí. Foi antes da pandemia, a gente não esperava. Acho que gravei antes da pandemia e soltei durante. Acho que foi 2020, Exato, é isso. Por aí. Bom, então,
Pode chamar você, a sua matéria. É isso aí, roda a matéria, vamos assistir. Isto. Pessoas a favor da legalização da cannabis estão concentradas aqui na Avenida Paulista para a Marcha da Maconha. Tudo bem com você? Eu sou Rafael Oliver e hoje o Self-Service está aqui. Fala um pouquinho pra gente, quais benefícios será que a cannabis traria em âmbito da saúde, enfim, economia, segurança? É uma questão multidisciplinar, na verdade, né? Porque a gente tem, primeiro, um resgate histórico hiper necessário com relação à questão do racismo. A maconha foi proibida só por questão política, não tem nenhuma questão científica que você justifique a proibição. Então, vamos desde o começo. Graças a velas e cordas feitas de cânhamo, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Mas se você pensa que foi assim que a cannabis popularizou por aqui, tá muito enganado. Embora fosse indispensável na indústria europeia na fabricação de papel, telas, cordas e roupas, aqui no Brasil os escravos eram quem mais usavam a erva para fins recreativos, religiosos e medicinais. Em meados de 1809 surge a Guarda Real da Polícia, a fim de manter a ordem, os bons costumes e proteger os portugueses recém-chegados de uma população predominantemente negra e escrava. Os novos policiais substituíam os capitães do mato e, consequentemente, herdaram alguns costumes racistas, como de proibir festas, músicas afro-brasileiras e, acreditem só, a maconha. A erva se tornou rapidamente indispensável para os imperfeitos da época. Moradores de rua, prostitutas e os grupos mais marginalizados já eram chegados num bequezinho. Tanto que algumas autoridades especialistas relacionavam o fumo às práticas criminosas. Com isso, em 1830, o Brasil, veja só, o Brasil foi o primeiro país a criminalizar o uso da planta. De lá pra cá, quase 300 anos depois, ainda vemos repressão e muita ignorância sobre o assunto. Mas o que se sabe cada vez mais é que a maconha tem sido uma potente aliada à medicina alternativa e à economia de quem não tem a mente tão fechada assim. Estima-se que a indústria canábica vai movimentar até 194 bilhões de dólares até 2026 no mundo. Assim, a proibição só é burra, política e, na verdade, tem que acabar. E espero que acabe esse ano aí com o STF, né, resolvendo a nossa questão, pelo menos da descriminalização. A gente vê que a cannabis pode substituir muitos medicamentos. Será que a indústria farmacêutica não está interferindo aí para atrasar a legalização? Eu não sei se a indústria, porque elas também têm interesse, entendeu? Eu não vou dizer seria, porque eles também, tanto que eles já estão, né? Se você olhar algumas patentes das gigantes, eles já registraram os seus produtos de cannabis. Eu tenho uma filha com deficiência, ela tem epilepsia refratária e com menos de um ano ela estava tomando mais de 5 anticonvulsivos. Então a gente não tinha expectativa de vida para ela. E desde que a cannabis entrou na vida dela, mudou por completo a nossa vida. Então a gente tem momentos de lazer, ela está numa escola regular, então são muitas conquistas, muitas evoluções que não tem preço. Quando a gente legaliza a cannabis, mesmo quem acha que não usa cannabis hoje pode se beneficiar, porque a gente tem um sistema endocannabinoide. Ele trabalha basicamente na comunicação celular entre o cérebro e os processos do resto do corpo. Ele é o responsável também pelo nosso humor, apetite, raciocínio, dor e até mesmo a nossa imunidade. Ele é formado por endocannabinoides, que são neurotransmissores produzidos pelo nosso próprio organismo, e receptores desses endocannabinoides, que chamamos de CB1, encontrado em grande parte no cérebro e todo o sistema nervoso, e CB2, que trata do nosso sistema imunológico. Já a cannabis é uma planta composta por vários outros canabinoides, que se encaixam perfeitamente nesses receptores do nosso sistema. O THC, por exemplo, não tem dificuldade nenhuma em chegar no receptor CB1, que é quem controla nossas emoções, movimentos, lembranças e até o nosso comportamento alimentar. Por isso a sensação de chapado, a euforia e aquela larica braba logo de cara. Já o CBD não se une facilmente a esses receptores, mas consegue agir de forma secundária no corpo, ativando outros receptores naturais adormecidos e ajudando na produção da anandamida, a molécula do prazer e da motivação. São justamente essas ações secundárias do CBD que têm revolucionado a medicina e aberto um amplo debate sobre o auxílio do canabidiol
ao combate de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, mal de Parkinson e Alzheimer. Hoje a gente vê que muitos medicamentos psiquiátricos, eles causam um impacto muito grande para o organismo. E a gente hoje, o Brasil, né, ele é considerado o país mais ansioso e mais depressivo da América Latina, né? Então a busca por remédios psiquiátricos é muito grande. Então se a gente pensar hoje já de entrada, buscar a terapia, né, canabinoide, em vez de já ir para uma tarja preta, realmente a gente está reduzindo danos e buscando uma melhor qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para a família, né? Tô aqui com ele, Cazé Peçanha também, aqui presente na Marcha da Maconha. A última vez você estava com um problema no ombro, na clavícula, melhorou? Isso, melhorei sim, cara. Tô bem melhor, tô fazendo um tratamento com CBD. Minha dor diminuiu bastante, estou me sentindo bem melhor, consigo fazer mais movimentos, ter mais amplitude. Tá sendo incrível. Você acha que a legalização é benéfico também para quem não usa cannabis? Com certeza, cara. A gente tem um problema social muito grande por conta do proibicionismo, né? O encarceramento em massa, sobretudo da população negra. Isso precisa acabar. Isso não faz o menor sentido. O proibicionismo só tem causado cada vez mais mortes dentro das comunidades. Estamos lutando para a galera da comunidade não ser mais morta por essa política de drogas atual. Por isso que eu atuo na Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, que é para trazer cada vez mais conhecimento e a gente lutar por direitos e não ter mais um proibicionismo na nossa frente. Se a maconha tivesse um ministério, quem seria o ministro? Putz, eu acho que, mano, o D2 é um que pode ser, mas ele não ia querer, então acho que ia ser o Suplicy. Aqui, o que é que nós estamos vivendo hoje é uma marcha em favor de se legalizar a cannabis, sobretudo a cannabis medicinal, porque está comprovado e tantas crianças, tantos adultos, idosos que estão tendo que enfrentar diversas doenças que com a cannabis medicinal eu acho importante que venhamos a respeitar a ciência. Vai ter votação no STF aí? O senhor acha que vai conseguir ou não? O que vai acontecer no STF aí, na opinião do senhor? E a minha recomendação aos ministros do STF é que reconheçam que a cannabis medicinal tem curado muitas pessoas e vai significar um benefício enorme para a população, que possam as pessoas plantar a cannabis e utilizá-la. E assim a gente encerra, vou ficando por aqui. É com você, Lucas Selfie.